o novo técnico rubro-negro Jair Ventura já está por lá. Vamos ouvir. O Jair, desde do primeiro contato que nós fizemos, e foi alguns dias atrás, em que nós fizemos um bate-papo por vídeo, o presidente, eu, Maneca, junto a ele, naquele momento eu já senti uma segurança relevante de que ele é o cara indicado a nos conduzir a partir desse momento. Já não bastasse o seu histórico de conquistas, de bons trabalhos, de capacidade técnica e de, nesse momento importante para nós também, de conquista de objetivos semelhantes àqueles desafios que hoje nós enfrentamos. Tem o histórico de assumir equipes com os desafios semelhantes ao nosso, que é a permanência na Série A, e em boa parte deles, ou em 3 ou 4, obteve esse objetivo, ou conquistou esse objetivo, e isso para nós acaba sendo importante e motivador, além da conexão pessoal que nós tivemos nesse vídeo, como eu falei, com o Maneca e com o presidente. Também quero destacar que nessa chegada do Jair, do Emílio, do Antônio, a gente faz um movimento de, na nossa concepção, de reforço da equipe técnica, não só com os profissionais, esses profissionais que eu disse que chegam agora, profissionais de confiança do Jair Ventura para conduzir o trabalho, mas também a gente tomou a decisão de manter o Kleber, que era nosso auxiliar e continua auxiliar, e manter também o Rodrigo dentro da nossa comissão técnica. Isso se dá por entender que, mais do que a comissão técnica de liderança do projeto, ter uma comissão técnica forte de apoio àquela comissão que pouco se vê, mas que ajuda no trabalho do dia a dia, ter essa comissão capaz, competente, com experiência e, no caso do Rodrigo, uma identificação forte com o clube, que cria ressonância desse sentimento que o torcedor tem dentro do clube, pela história que tem, pela conexão que tem, por ter sido jogador do Vitória. Isso para nós traz um conforto e uma segurança de que a comissão técnica, dos nossos profissionais que chegam, e o Jair liderando, com aqueles que já estão conosco, que se mantêm, a gente passa a ter um passo à frente na qualidade da comissão técnica que a gente vinha ao longo da temporada. Então, tanto quanto, e o mais importante é a chegada do Jair e da sua comissão, mas para nós também é importante a permanência desses dois profissionais. E aí eu somo o Juninho, nosso preparador físico também, que chegou há 15 dias, 3 semanas. Também é importante a permanência neles, porque é a estrutura do clube que vai se mantendo, ou se propõe a se manter num período um pouco mais longo. A chegada do Jair também é importante que se destaque, e nós tivemos conversas internas, especialmente em decorrência dos últimos momentos, das últimas semanas que nós vivemos, em que a gente tinha uma certa preocupação que a gente tentou neutralizar internamente do ponto de vista de assunção de responsabilidades. Trazer um comando técnico novo não é apontar para aquele que sai, e no caso fica, ou para os anteriores, qualquer tipo de responsabilidade por nós estamos. A responsabilidade ela é de todos os profissionais que aqui estão. E também exatamente esses profissionais, eu me refiro à diretoria, me refiro a jogadores, me refiro a todo mundo que chega, aqueles que hoje passam o bastão do comando técnico, de que nós temos exatamente a noção da responsabilidade que nós temos, que é conduzir o Vitória ao seu principal objetivo, que é a permanência na Série A. E isso foi objeto e assunto de trocas com os jogadores, de conversa com os jogadores, para que essa troca de comando não pudesse parecer uma bengala de que há responsáveis. Não, os responsáveis continuam por aqui, eles entram em campo, eles estão do lado de cá onde eu estou, e é isso que a gente tem que assumir essa responsabilidade para conduzir, e esse é um assunto que hoje se coloca dentro, no dia a dia do clube, no dia a dia do trabalho. Isso é importante que seja dito. Então eu aproveito agora para desejar boas-vindas ao Jair. Suas qualidades são conhecidas, como comentei. O desafio, você sabe, desde o primeiro momento que nós conversamos pelo telefone, já está posto. Confiamos muito no seu trabalho, confiamos no trabalho da sua equipe, que se soma à nossa. Então, seja bem-vindo, bom trabalho. Obrigado. Desliga o microfone, não? Não, pode ir.
Será cadeira aqui, não tem não? A gente viu aí a apresentação do Gustavo Vieira, o executivo de futebol do Vitória, falando aí, dando as boas-vindas ao técnico Jair Ventura, aquele momento agora tradicional das fotos, né, para a imprensa. Jair Ventura sendo apresentado pelo Gustavo Vieira, que aproveitou também para falar um pouquinho sobre a situação do Rodrigo Chagas, né? O Rodrigo Chagas que agora é deslocado para a função de auxiliar técnico, o auxiliar que chegou para acompanhar o Rodrigo Chagas, o Kleber, continua também e ainda chega a equipe do Jair Ventura. Então agora uma comissão técnica robusta, para dizer o mínimo, para trabalhar aí com o Jair Ventura. 2 auxiliares fixos aí da casa, 2 auxiliares de Vitória e os auxiliares que o próprio Jair Ventura também trouxe com ele, homens de confiança do trabalho dele, que agora vão seguir o trabalho no Vitória em busca dessa permanência na Série A, o risco de rebaixamento de 66%, mas Jair Ventura tem experiência nesse tipo de situação, atuou como bombeiro algumas vezes, conseguiu garantir a permanência aí de 4 equipes já na Série A do Brasileirão e agora sim está se posicionando ali na sala de imprensa para responder as perguntas dos jornalistas. A gente está acompanhando tudo isso com o nosso repórter Tony Júnior, que está por lá, para trazer um pouquinho para você, torcedor rubro-negro, dessas primeiras palavras do técnico Jair Ventura, o cara que pode salvar, quem sabe, o Vitória nessa briga contra o rebaixamento. Vamos ouvir. Caso os senhores queiram fazer alguma pergunta. Professor Jair, boa tarde, né? Seja bem-vindo ao Vitória. Minha pergunta é referente aos reforços que o Vitória trouxe na última janela de transferência. Você chegou ontem, sua equipe também chegaram ontem, já teve a oportunidade de conhecer o elenco. Queria saber quais foram as primeiras impressões. Alguns dos reforços, eles têm poucos minutos em campo. Só o Ramon que chegou, assumiu a titularidade na lateral esquerda. Queria saber quais são as primeiras impressões desses reforços, em especial os portugueses, que são os que têm menos minutos com a camisa do Vitória. Bom, vamos lá. Primeiramente, já boa tarde. Queria, de antemão, agradecer a oportunidade pelo presidente, o Gustavo, toda a diretoria, pela confiança no nosso trabalho. É um prazer, uma honra muito grande estar representando o Vitória. Queria pedir desculpa para todos que me mandaram mensagens perguntando da minha vinda, sobre possível vinda, mas eu faço isso, são 9 anos já de carreira de treinador, e nunca falei e pretendo não falar sobre contatos ou possíveis contatos, contratações ou não contratações. Desculpa não poder ter respondido vocês, né? Com as coisas quando acontecem, vocês já ficam sabendo quando aconteceu e não antes de acontecer. Então, queria pedir desculpa. Sobre os reforços, quando eu chego aqui, eu olho de uma maneira global. A gente não consegue botar de lado, né, os jogadores que foram reforços ou que não foram. A gente trata a nossa chegada com todos, olhando o trabalho de todos os atletas. Então, porque todos são importantes, os meninos da base são importantes, os que chegaram na janela, os que aqui já estavam, os que têm identificação, aqueles que eu já trabalhei também. Então, a gente trata todos iguais, a gente trabalha os comportamentos todos iguais para todos os atletas. Então, assim, é muito cedo, né? Eu tenho 2 dias de casa para te dar uma avaliação ainda, não só sobre os reforços, mas também sobre todos os atletas. Lógico que a gente estuda o nosso elenco, né? Eu sempre falo, quando a gente aceita, a nossa comissão aceita desafios, a gente aceita por uma série de fatores. A camisa pesada, que é o Vitória, a nossa nação rubro-negra, que é uma torcida apaixonada. Não trabalhei aqui, mas já joguei contra várias vezes e sei como é difícil encará-la, né? Aproveitar a oportunidade para trazer a nação para a gente. Nós precisamos demais do apoio deles, precisamos demais que o Barradão esteja lotado como sempre foi, que eles nos empurrem, né? Que possa ser esse nosso 12º jogador. Aproveitar essa oportunidade já para convocar a nossa torcida, que sem eles vai ficar muito mais difícil de a gente alcançar o nosso objetivo. E o que eu falei, né? A estrutura, né? Um presidente que honra com seus compromissos, né? Sabendo aqui que está tudo em ordem, né? Financeiramente também, estruturalmente. Então, isso tudo, mas o que é o mais importante, são os protagonistas do jogo, são nossos atletas. Confiança total no elenco que é montado, não só os reforços, mas os meninos todos que já aqui estavam. Então, por isso a gente aceitou esse desafio e por isso a gente tem totais condições e vamos dar a nossa vida, nosso máximo, para que a gente possa conseguir esse grande feito, que é a permanência. A gente sabe que um rebaixamento mancha a carreira de todos os profissionais, não só o clube,
né, a nossa torcida, todos os profissionais que aqui estão envolvidos. Como o Gustavo falou, eu já passei nessa mesma situação 4 vezes. Né? Em 2016, a gente assumiu na zona de rebaixamento, conseguimos a classificação para a Libertadores. No esporte, aqui do lado também, a gente chegou na zona de rebaixamento, conseguimos livrar com 3, 4 rodadas. No Goiás, assumimos na zona de rebaixamento, levamos a equipe para uma Sul-Americana. E no Juventude, onde foi muito mais próximo daqui, foram só 11 jogos, bem difícil. A gente empata os 2 primeiros jogos, ficamos 6 pontos para sair da zona. E a gente foi um pouco mais difícil, foi no último jogo, mas a gente consegue a permanência também. Então foram 4 feitos, né, bem-sucedidos nessa mesma situação. Né? Então espero que a gente possa ajudar, assim como nós ajudamos, né, nessas outras ocasiões, o Vitória também a permanecer. Mas, repetir, nós somos apenas uma pequena, né, um parafuso dentro dessa máquina que é chamada Vitória, que os protagonistas do jogo com certeza são os atletas e a gente vai potencializá-los. Eu acho que a comissão tem como obrigação fazer uma equipe organizada, uma equipe extremamente competitiva. Isso pode-se falar de modelo de jogo, de sistema, de plataforma, como a gente vai iniciar, mas são coisas que são inegociáveis nos nossos trabalhos. Equipes organizadas, competitivas, né? E que a gente possa, juntos, volto a repetir, ajudar o Vitória a permanecer na Série A. Jair, bom dia, boa tarde. Tony Júnior, Band Bahia. Estamos ao vivo com o apresentador William Tales Silva. Você esteve na Série B há pouco tempo com o Avaí. Deu para acompanhar um pouquinho da Série A? Deu para acompanhar o primeiro turno, por exemplo, do Vitória? O que é que você já pode avaliar, analisar, trazer para o torcedor que está lhe acompanhando agora ao vivo? Primeiro contato que você teve com o elenco do Rubro Negro. Olha, a gente trabalha com futebol, a gente assiste jogos praticamente o dia todo. Lógico, quando você está em outra divisão e você não enfrenta adversários, é diferente. Mas vou completar 10 anos agora. Fiz 380 jogos agora. Desses 380, acho que 50 só disputei 2 Série Bs. Todos os meus outros trabalhos foram em Série A. Então é uma competição que eu estou adaptado, que eu conheço bem, conheço os atletas demais, né? Até por tantos anos estar disputando aqui. Então com certeza conheço o elenco, com certeza conheço os nossos adversários. Por ter praticamente desses 7 a 2, né? Eu tenho 7 trabalhos em Série A e só 2 na Série B. Então, estou muito mais adaptado a essa série, a esses atletas. Então, com certeza conheço, vou conhecer nossos adversários, até mais do que eu conhecia na Série B. Então, adaptadíssimo a essa nova função, preparadíssimo para assumir esse desafio, super mais que pronto para poder ajudar a gente a permanecer na Série A. Hoje aí, boa tarde, eu sou Rafael Teres, repórter do GE.globo. É isso, meus amigos, eu gostei do super mais que pronto para assumir essa missão, gostei. Jair Ventura, ouvimos as primeiras palavras aí do novo treinador do Vitória, eu quero passar a bola para vocês, saber as primeiras impressões de vocês das falas do Gustavo, né, que explicou esse rearranjo no Vitória, e também do próprio Jair Ventura, que falou um pouco aí sobre elenco, sobre a preparação dele, como ele já está vendo esse Vitória para a sequência aí desse desafio. Parabéns primeiro Tony pela pergunta, né? Tony Júnior fez uma pergunta muito inteligente e correta. A apresentação traz sempre o lado positivo, tem otimismo nesse instante, né? E é o certo a fazer. Eu acho que a grande questão do Vitória é o seguinte, o Vitória quando tira o Carpini e traz o Carille, mais ou menos na janela, o Vitória identificou uma carência no seu elenco e fez uma série de contratações nesse intervalo. Todos são reservas. Quando o Vitória entra em campo, é o time do treinador Carpini. Camutanga e Dudu, que jogaram as 2 últimas, já pertencia ao Vitória e o Ramon é um titular porque tinha como o seu flecha, digamos assim, um atleta de base, né? Então, esse daí ganhou a posição com mais facilidade. Acho até ele um bom jogador. Contra o Fluminense só teve ele titular. 2 novos reforços saindo do banco, o Renzo. Só. Então, o que é que a gente olha? O Vitória é um time que vai protagonizar as partidas, controlar, dominar, colocar os adversários no campo defensivo? Ou o Vitória vai ser um time obediente, forte na marcação, rápido nos contra-ataques, fazendo um jogo direto? Ele vai sobreviver, para mim, nessa segunda opção. Concordo. E acho que o Jair vai moldar a sua plataforma de jogo em cima dessa estratégia, que é a mesma que tentou o Rodrigo, é a mesma que tentou o Carille e é a mesma que tentou o Carpini. Essa que é a realidade, né? Agora,
pode haver uma mobilização maior. É um tiro curto, é um sprint final. Se o clube se organizar, está com a comissão mais robusta, todo mundo for ali para o sacrifício e os jogadores entregarem algo mais, com dificuldade o Vitória sai da zona do rebaixamento. Por que eu digo com dificuldade? Porque além da pontuação, ele tem ao redor dele, logo embaixo e logo em cima, equipes com 2 jogos a menos. Então ele tem que andar bem, sem tropeços, e o Emílio Pinto, no início da matéria, salientou o jogo do Grêmio lá fora como um divisor de águas. Eu diria que é um jogo muito importante, né, para o Vitória reconquistar a sua confiança e em casa, né, voltar a fazer do Barradão um local de estatística positiva. Bem-aventurado seja o Jair. Tomara que ele seja muito feliz aqui no Vitória. Né? É bom ele já ir se acostumando que vai encontrar muito problema, né? Principalmente com o seu elenco. Ele se define, eu já tinha assistido algumas entrevistas dele, ele se define como um treinador que é mutável, ele não se prende a nenhum esquema tático para poder dizer assim, meu time joga no 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, não. Ele, dependendo do que ele tem no elenco, ele vai formar a sua equipe. Eu conversando até, um abraço, Val Garotinho, seu pedido vai aqui agora, rubro-negro. O 4-3-3 não tem funcionado no Vitória e não vai funcionar porque o Vitória não tem jogadores com a qualidade que precisa para estabelecer esse tipo de formação tática, né? E o próprio Jair uma vez disse, se eu não tiver um jogador de velocidade que possa fazer esse trabalho do 4-3-3, eu não vou usar esquema. Deus ajude que ele realmente mantenha a sua palavra. E eu acho que o Vitória hoje tem que jogar no 4-4-2, ser reativo e não propositivo, né? Eu acho que o Mateuzinho precisa ser melhor escalado. Eu daria mais liberdade a Mateuzinho para jogar. Colocaria os 2 fixos lá na frente, que seriam para mim o Eric e o Kaiser. E o Mateuzinho com liberdade para poder criar junto com esses outros 3 jogadores ali, que obviamente o Vitória vai precisar de uma contenção. Então você, jogadores com mais características de marcação, forte, preenchimento de espaços, para poder chegar aos resultados positivos que ele necessita. O primeiro deles, já agora fora de casa contra o Grêmio, domingo, um jogo extremamente difícil. O Grêmio vem de um empate com o Botafogo, mas tinha vencido o Clássico Internacional. Então eu acho que cabe ao Jair Ventura fazer as substituições necessárias, ver como ele já disse algumas vezes, valga comigo quem está melhor. Ele já está com um treinamento ontem, né? Já está 2 dias, mas fez alguns treinamentos ontem, e eu espero que realmente ele enxergue isso aí, né? E que possa dar alegrias à torcida do Vitória. Aí, ó, o Jair Ventura tá ao vivo agora, mas depois tem que ver esse jogo aberto, porque Ed já deu a senha de como montar esse time do Leão, né, Clérison? Boa tarde de novo. Por que boa tarde agora? Eu não entendi. Boa tarde é sempre bom. Quando se fala em relação à capacidade e Jair Ventura falou, estou preparadíssimo, eu concordo, é um técnico preparado, é um técnico da prateleira lá de cima do futebol brasileiro. Quando o Ed traz aqui detalhes e fala em relação à formatação e o esquema tático, eu gosto muito do 4-4-2 no Sport Clube Vitória. Mas também ele não pode se prender, você é um 4-4-2, você é um 4-3-3, você é um 4-5-1. Não, ele tem que ter essas alternâncias de acordo com que o jogo, o adversário principalmente, apresentar no decorrer da partida, ter essa possibilidade de mudanças. Um 4-3-3, como Ed gosta muito de número, é necessário ter uma entrega no meio campo. Então, o sistema tático, para gente, torcedor, cronistas, gente que debate futebol, seria o 4-4-2. Com 2 homens na frente, o próprio Kais e o Eric chegando, mais um 4-3, com o Oswaldo até entrando como titular ou uma outra opção. Poderia ser interessante desde que esse terceiro homem lá do ataque volte para poder marcar e se transforma em um 4-4-2, se volta para poder preencher o setor de meio campo. Em relação ao Gustavo, que me preocupa, imagine uma competição que você falou, você tem a possibilidade de errar 20 vezes no decorrer do ano. O Vitória já errou essas 20 vezes. Já. Então, o Vitória, a partir de agora, já não... Não, apenas uma analogia. O Vitória não pode mais errar. Se errar com o Jair Ventura, o Vitória cai para uma 2ª divisão. Sim. Se errar em qualquer outro ponto. Quando o Gustavo fala, o Jair fala, um time muito organizado em termos de estruturas econômicas, nem vamos entrar nisso aqui na questão econômica do Vitória, o que não é a verdade. E uma mentira contada por diversas vezes, ela ganha força de verdade. O Vitória vive uma crise econômica muito grande, com direitos de TV antecipado, mudando de organização, antecipando aí patrocínios. Então, o Vitória vive uma situação bastante conturbada. Lógico, quando passa essa ideia de que é tudo muito organizado, muito bonito, e tem do outro lado, no caso, um treinador que chega, que compra essa ideia,
é preocupante. Mas vamos torcer e esperar que o Jair Ventura não seja apenas mais uma aventura do Esporte Clube Vitória.